Pessoal, inicialmente eu vou deixar aqui os comentários ativos nos primeiros minutinhos, tá? Nos 2 primeiros minutos, nós estamos seguindo aqui uma diretriz do MEG durante a exposição da aula live. Eu vou cancelar os comentários e mais à frente, se der tempo, nós restabeleceremos os comentários para quaisquer dúvidas que vierem a existir, ok? A nossa temática aqui, ela envolve, como o Arnaldo colocou agora aqui, contratos civis e a pandemia, certo? Essa aula, ela entra numa grade, num cronograma do MEG Maratona, do Maratona MEG. A grande maioria de vocês já conhece, está no blog do MEG, existe um blog específico, vocês podem entrar lá. Existe uma série de materiais, uma série de links para vocês assistirem aulas e conteúdos. E mais à frente vocês vão verificar novos conteúdos e novos links. Ontem mesmo foi postado o material de Direito Civil Contratual da Magistratura Estadual. Excelente material, muito do que nós vamos abordar aqui aparecerá para vocês nesse material. Então não deixem de baixar, não deixem de verificar, porque muito do que eu vou falar, uma outra abordagem, um outro perfil estará nesse material também, ok? Eu acho que nós já podemos iniciar a nossa exposição propriamente dita. Eu peço licença a todos, eu vou desativar os comentários, tá? A fim de que nós possamos ter uma exposição com melhor conexão, com maior facilidade, ok? Pronto, pessoal, desativo aqui. Então, a ideia é o seguinte, como já iniciei falando, a ideia é falar sobre as relações jurídicas contratuais civis. Nós não vamos falar aqui sobre contratos de consumo, contratos empresariais, administrativos, relações jurídicas tributárias, enfim, vamos falar sobre os impactos da pandemia, o impacto de uma situação de calamidade pública, o impacto de uma situação de excepcionalidade nas relações jurídicas contratuais civis, ok? Inicialmente quero me apresentar a vocês, muita gente que está aqui no MEG, alguns estão assistindo agora, alguns não me conhecem, né? Eu já sou professor do MEG há mais de 4 anos, fui coordenador de segunda fase, recentemente larguei a coordenação de segunda fase por motivos pessoais, mas continuo como professor do MEG de Direito Institucional para a Defensoria Pública, primeira fase, professor de prova oral, conteúdo civil e processo civil também, daqui para frente com novos projetos. Então, para quem não me conhece, eu sou defensor público aqui no estado de Pernambuco, trabalho também no núcleo temático civil da capital. Então, essas demandas relativas aos contratos civis, nós trabalhamos com ela diretamente, por isso que eu decidi fazer um estudo tanto para os concurseiros, para quem vem também para uma realidade prática civil, porque eu não preciso dizer que os contratos terão impacto direto da pandemia e que nas provas de concurso haverá uma chuva de cobrança, né? Uma chuva de cobrança em relação aos contratos civis, empresariais, de consumo, provas de segunda fase, de primeira fase, prova oral, de todas as carreiras. Então eu trabalho no núcleo civil temático aqui da Defensoria de Pernambuco, fui defensor no estado do Maranhão, que é a grande sede do MEG, e hoje eu fico muito feliz que hoje eu completo 8 anos como defensor público. Dia 23 de abril de 2012 eu tomava posse lá no Teatro Arthur Azevedo, lá no estado do Maranhão. Então, há 8 anos eu estou defensor público, sou autor da editora Juspod, até recomendo aqui para quem é da carreira da Defensoria Pública, esse aqui é meu livro, da coleção Aprovados da editora Juspod. Então, quem se prepara para todas as fases do concurso de Defensoria Pública aqui, eis um material muito bom que vai ajudar vocês bastante na preparação. Eu sou autor de artigos jurídicos de defensoria, mas enfim, a ideia aqui que nós vamos falar sobre os impactos da pandemia nas relações jurídico-contratuais civis, tá? O que é que nós queremos falar aqui? Primeiro, é impossível esgotar o tema, certo? Eu tenho pouco tempo e eu tenho muito conteúdo, tá? Eu vou tentar aqui nessa 1 hora apresentar todo o conteúdo que eu fiz, toda uma noção de fatos jurídicos, negócios jurídicos, contratos civis. Falei aqui também e trouxe uma abordagem para vocês de teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, onerosidade excessiva, os institutos jurídicos de excepcionalidade, como força maior, caso fortuito. Então temos muito conteúdo a trabalhar, certo? Vou traçar o mais importante para você, concurseiro, que está nos assistindo agora. O mais importante não é propriamente o debate do impacto da pandemia nos contratos, mas toda a evolução dogmática, toda a evolução normativa que eu vou apresentar em resumo para vocês aqui
e aí vocês realmente têm um conteúdo que chove em concurso público, tá? Então são diretrizes iniciais, diretrizes teóricas, e que tem um impacto direto com grandes estudos que estão sendo desenvolvidos. Eu li uma miríade de artigos que foram publicados na revista Conjur, no Consultor Jurídico, e outras revistas também. Vários estudiosos, Flávio Tartucci, Gustavo Tepedino, o ministro Vilas Boas, que trabalhou diretamente no PL 1179/2020. Então vi vários estudos, várias opiniões, noções iniciais sobre esses contratos civis e o impacto da pandemia, e eu trouxe um traçado geral. Então aqui nada é objetivo, não posso trazer uma ideia precisa, porque os grandes e maiores estudiosos do direito civil brasileiro, eles também estão numa situação de incerteza. Então eu vou trazer aqui noções gerais do direito civil, porque o direito civil já está preparado para lidar com essa situação, tá? Eu poderia falar aqui, estou falando da pandemia, mas poderia falar aqui de gripe suína, H1N1, a gripe espanhola, poderia falar da guerra, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, situações de excepcionalidade e que trazem impacto econômico e impacto em todas as relações jurídico-sociais. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a França ela se via numa situação em que havia um grande esforço para adquirir material bélico. Então as relações jurídico-contratuais elas paralisavam em detrimento do Estado, colocando todos os seus esforços naquele sentido. A gente acaba não pensando muito na Guerra Mundial, as demais situações como é que ficavam. O mundo não parava. Muitas outras situações continuavam, principalmente as relações jurídicas de trato sucessivo. É a mesma semelhança do que nós temos aqui, tá? Então qual é a grande relevância da pandemia? Primeiro, é irrefragável, é indiscutível, né? Ninguém pode comentar isso, que nós teremos um absoluto impacto econômico-financeiro nas relações jurídico-sociais. Mormente, sobretudo, principalmente nas relações jurídico-contratuais, né? Eu não estou entrando aqui em qualquer debate a respeito da pandemia, de medidas de isolamento social, as medidas estatais mais restritivas ou menos restritivas. Isso não nos convém ao perfil que nós queremos aqui. A ideia é, a pandemia, já partimos de um pressuposto, ela vai trazer impacto direto nas relações jurídico-contratuais. Ok, as pessoas terão uma redução de sua capacidade econômico-financeira. Todos nós, servidores públicos, profissionais da iniciativa privada, todos nós, em maior ou menor medida, nós teremos um impacto econômico-financeiro. E aí as grandes medidas dos projetos legislativos que estão surgindo agora, medidas provisórias, elas estão cada vez mais fomentando a consensualidade, a autocomposição, a busca da conciliação, da mediação, medidas adequadas de solução de conflitos extrajudiciais. Só que nós sabemos que no Brasil a chamada justiça multiportas, primeiro conceito para quem já é do concurso público, a chamada justiça multiportas, ou seja, a jurisdição, a heterocomposição, não é a primeira e única medida que nós devemos adotar para uma solução de conflitos. Nós temos inúmeras outras medidas para solucionar o conflito. E o adequado são as medidas extrajudiciais de conciliação e mediação, sobretudo numa situação como essa, em que haverá uma hiperlitigância judicial. Isso vai ser muito ruim. O que nós tínhamos recentemente, o juizado especial civil voltado a causas de menor complexidade, com informalidade para dar celeridade, uma duração razoável do processo, nós verificamos que isso não está sendo muito efetivo. Então, se houver um abarrotamento do Poder Judiciário com as situações de inadimplemento, voluntário ou involuntário, nos contratos civis, o Poder Judiciário não dará conta. Inclusive, eu tenho certeza que o inconsciente do julgador, ele vai olhar um mau olhar para as demandas que poderiam ter sido muito facilmente resolvidas, salvo aquelas que realmente é direito fundamental de acesso à justiça. Então vamos buscar a consensualidade, mas nós sabemos que nem sempre funciona assim no Brasil. Inicialmente aqui, primeiro, nós temos que partir do pressuposto das relações jurídicas contratuais de trato sucessivo, de execução continuada, de execução diferida. Então não estou falando aqui de uma relação de prestação imediata, que eu faço uma compra e venda de um imóvel, que acabei de receber as chaves do imóvel, em que houve a tradição de um bem imóvel. Não, eu estou partindo do pressuposto de relações que dia a dia são modificadas. E aí veio a pandemia no meio dessa situação contratual
e eu estou com minha capacidade econômica reduzida. E aí o que é que eu faço? A minha capacidade econômica foi reduzida, eu não tenho condições de pagar, total ou parcialmente, e qual será o impacto direto? Né? Como é que ficará a segurança jurídica daquele contrato, a força obrigatória daquele contrato, a minha vulnerabilidade circunstancial, ou seja, aquela que surgiu oportunamente com a situação da pandemia, como é que fica isso? Então são esses institutos jurídicos de excepcionalidade que nós vamos trazer o direito civil, que já é secular, que já passou por inúmeras outras situações de pandemia, de excepcionalidade, de risco, e o direito civil ele já está muito amadurecido para lidar com situações como essa. Só que nós temos um campo de subjetividade no direito. Então, o direito, eu sempre brinco, é uma área em que você aplica a interpretação que você bem entende. Você consegue achar um valor fundamental para você valorar aquele determinado instituto jurídico, aquela determinada situação. Se é melhor ou maior a situação ali de proporcionalidade, razoabilidade, um direito fundamental efetivo ou não, mas a gente sempre consegue se utilizar de um direito fundamental. Essa é uma grande verdade. Mas quais serão os melhores princípios, os melhores direitos a serem aplicados na situação dos contratos civis? Número 1 aqui. Vou falar de contratos civis, então já falei, não vou falar de contratos de consumo e contrato empresarial. Mas professor, contrato de consumo, basicamente vamos lembrar o que é isso. Nós temos a figura do consumidor e do fornecedor de produto e de serviço. Então consumidor, artigo 3º do CDC, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aquela teoria finalística ali moderada, né? Então eu tenho que ser um destinatário fático econômico, né? Um destinatário final daquele produto ou do serviço. Enquanto fornecedor é uma pessoa física ou jurídica, privada ou pública, nacional ou estrangeira, ainda que um ente despersonalizado. E aí ela trabalha com a comercialização de produto, prestação de serviço, importação, exportação e por aí vai. Teve numa relação contratual consumidor e fornecedor, contratos de consumo não é propriamente o nosso foco aqui, muito embora eu vá mencionar também aqui onerosidade excessiva, em previsão, se cabe ou não nos contratos de consumo também. Então serve para contrato civil e contrato consumerista. E contratos empresariais, em que nós temos a figura da empresa, atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços, artigo 966 do Código Civil. A ideia aqui é trabalhar empresário, sociedade empresária, visando atividade atividade empresarial. Não é o nosso foco. Mas naturalmente vai atingir todos os contratos empresariais. Sim, nós teremos inadimplementos, nós teremos efeitos cascatas, efeito dominó. O que é isso de antemão, que eu vou falar daqui a pouco? Uma empresa ela aluga, faz uma locação comercial de imóvel, e o imóvel dela foi fechado por um decreto público. Ela não está podendo exercer aquela atividade porque não é essencial. Ela não tem condições de pagar aquela locação comercial. Como é que fica aquele contrato? Número 1. Essa mesma empresa aqui, esse titular dessa empresa, o sócio empresário ali, o administrador, ele aluga um outro imóvel para residência imobiliária. E a única fonte de renda dele é aquela locação comercial que foi fechada. Ele não tem fonte de renda alguma. Ele não vai conseguir pagar aquele locador. Número 2, aquele locador vive também daquelas rendas de aluguel. Teve uma drástica redução, não consegue receber aquele valor. Número 3, essa pessoa do locador vai deixar de pagar um colégio. O colégio teve um custo econômico-financeiro para se converter numa realidade presencial, numa realidade virtual. Número 4, olha o efeito cascata que nós vamos ter. Então a importância de medidas, direitos civis, de projetos de lei de excepcionalidade emergenciais que dê um fôlego nessas situações contratuais para manter um equilíbrio. Aliás, contratos são instrumentos de produção da economia, são instrumentos realmente de fomento da economia. Essa é a ideia, tá? Então aqui, o que é que nós já temos? Eu vou falar ao decorrer da aula do direito civil do que nós já temos, do direito civil ele já é suficiente para lidar com essas situações, mas com um certo teor, um certo valor de subjetividade. Só que nós temos um PL, tá? Um projeto de lei 1179/2020, eu li o projeto de lei, eu li o relatório da senadora, do Anastasia, que iniciou a relatora propriamente dita, já foi aprovado no Senado e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. E esse PL, inicialmente eu pensei, nós não precisamos dele, né? Para que a relevância de um regime jurídico emergencial e transitório, é o RJET que eles chamam lá? Para que essa situação se nós já temos institutos jurídicos civis tão consolidados, históricos, seculares? Precisamos sim, pessoal, principalmente em situações que eu vou trabalhar mais à frente,
Nós precisamos sim, é muito importante esse projeto de lei, ele vai trazer uma segurança jurídica muito grande e nós não podemos lidar tão somente com os institutos civis. Primeiro, o projeto de lei, no relatório dele, ele disse o seguinte: nós visamos aqui a dar segurança jurídica, nós visamos uma situação transitória, emergencial e temporária. Lembram daquelas leis penais temporárias, né? É basicamente isso, nós vamos ter uma vigência temporária, essas leis elas deram uma vigência transitória para regular o durante a pandemia. Então nós iniciamos ali mais ou menos 16, 20 de março, e aí vai até quando? Agosto, setembro, outubro, é tudo muito incerto. Então ela vem trazer um regulamento provisório e transitório nesse período. E aí depois a gente segue com o direito civil normal. Segundo, visa a evitar um calote generalizado, esse efeito cascata, esse efeito dominó que eu acabei de falar. Então vamos tentar equilibrar a isonomia, a equidade, a equivalência material no contrato, a fim de que ele não repercuta em outros contratos de quaisquer outras naturezas e que nós vimos cada vez mais a prejudicar a economia como um todo. Medidas necessárias de isolamento, medidas que já estão impactando, e se nós não tivermos uma manutenção contratual dos contratos de trato sucessivo, a situação agravará ainda mais a economia brasileira e nas situações de vulnerabilidade da pessoa. Estou falando de economia, mas o foco aqui é da pessoa humana. O foco é da situação das vulnerabilidades circunstanciais de cada pessoa na situação concreta que é peculiar. Tá? Visa evitar práticas anticoncorrenciais, insegurança jurídica e por aí vai. O projeto de lei ele disse o seguinte: a justificativa desse PLS, os efeitos da pandemia, ele disse o seguinte, equivalem ao caso fortuito de força maior. Primeira premissa, pessoal, a pandemia automaticamente implica uma situação de força maior ou caso fortuito. Até aí tudo bem. Mas, professor Igor, essa força maior, caso fortuito, automaticamente me dá o direito mecânico, incondicionado, de exigir a rescisão, resolução contratual, a revisão das minhas cláusulas contratuais? Não. O simples reconhecimento mecânico de caso fortuito ou força maior não significa automaticamente que eu vou ter direito à revisão contratual. Vai depender do casuísmo, ou seja, das realidades contratuais. Estamos aí com mais de 100 seguidores ao vivo, online, concorrendo com inúmeras lives que nós temos aí. Nós sabemos que quando chega esse horário é live até não acabar mais, né? Tem hora que eu fico só descartando live, é bem chato, né? E a gente fica procurando um bom conteúdo. Fico feliz aí que nós temos mais de 100 seguidores simultâneos, tá? Esse projeto de lei, ele também diz o seguinte, deixa eu apresentar para vocês. O senador Antônio Anastasia, ele disse o seguinte: hoje, tanto o Código Civil quanto o CDC já tem regras adequadas para trabalhar essas situações de rescisão contratual e revisão contratual, seja pela cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão, Código Civil, seja pela onerosidade excessiva, mesmo que sem imprevisibilidade, são as relações de consumo. E nós já temos institutos jurídicos de excepcionalidade, caso fortuito, força maior, inadimplemento fortuito. Nós já temos institutos hábeis, aptos a regular essas situações contratuais de trato sucessivo. Tá? Só que nós precisamos agora, nós estamos numa situação de anormalidade. Nós estamos numa época de excepcionalidade. Então, falamos aqui agora de dirigismo contratual. O que é isso? Esse livrinho aqui, ó, A Ordem Econômica na Constituição Federal de 88. Eu li esse livro em 2007, eu fiz 2008 na faculdade. Olha de quem é? Do Eros Roberto Graus, um ex, na época, ministro, então ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele fala muito bem nesse livro aqui do dirigismo contratual, ou seja, é a intervenção estatal excepcional nas relações jurídico-privadas, que pressupõem paridade, simetria contratual, mas eu preciso dessa intervenção para priorizar interesses públicos, interesses coletivos, a socialidade do contrato, para assegurar a própria manutenção contratual, a preservação da própria força obrigatória do contrato. Se o Estado não intervier agora, eu vou prejudicar as relações contratuais, a própria estabilidade e a manutenção dos contratos. Mas aqui é uma situação de dirigismo contratual, é o Poder Legislativo regulando situações contratuais de maneira excepcional, porque a situação não é de normalidade, muito pelo contrário, é uma situação de absoluta anormalidade, porque é uma pandemia. Por favor, quem chama de pandemia mundial, pare agora mesmo, tá? A pandemia já pressupõe que é uma epidemia em caráter mundial, né? Então evitem esse pandemia mundial, esse pleonasmo vicioso aí.
esse dirigismo contratual é isso, é a intervenção do Estado em relações privadas, mas de maneira muito excepcional. Vou falar daqui a pouco, inclusive, a lei da liberdade econômica, ela veio repetir o óbvio. Eu sempre brinco que quando a gente lida com assistidos, né, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, de hipermiserabilidade, que muitas vezes nós temos que repetir o óbvio, repetir o básico, banal, porque as pessoas não compreendem, principalmente o direito. Você sabe de tudo direito, chegam regras de direito societário, tributário, que eu não sei. Então imaginem as pessoas humildes em termos jurídicos, né? Então a gente tem que repetir o óbvio muitas vezes, inclusive na própria legislação. E aí foi o que essa lei da liberdade econômica fez, inclusive. Nós temos aqui institutos jurídicos que esse PL vai trabalhar: uso capião, prescrição e decadência, relações condominiais, os poderes do síndico, relações, assembleias virtuais, a impossibilidade de decretar liminares de despejo, ou seja, a proteção dos locatários. Eu percebo, pessoal, cada vez mais que o poder legislativo e a doutrina vêm começando a reconhecer uma situação de vulnerabilidade dos locatários. O vulnerável não é só o consumidor no contrato de consumo. Os locatários, eles também têm uma situação de vulnerabilidade. Então, essa paridade, essa simetria contratual num contrato de locação, ela não é tão simétrica assim quanto nós gostaríamos que fosse. Então, esse projeto de lei, ele trabalha com essas situações que eu apresentei aqui. Mas enfim, vamos, no nosso pouco tempo que nós temos, vamos correr um pouco mais e vamos começar agora propriamente com os temas jurídicos que incidem, são temas abstratos. Agora você concurseiro, você advogado, você estudante de direito, preste atenção que nós vamos falar de constitucionalização do direito civil, vamos falar de fato jurídico, negócio jurídico, atos jurídicos, a boa-fé objetiva, os institutos jurídicos de excepcionalidade. E agora, mais do que nunca, é um tema teórico que direto ou indiretamente ligado à pandemia vai cair no seu concurso. Primeiro, constitucionalização do direito civil. Uma primeira perspectiva: a quem compete legislar sobre o direito civil, pessoal? A quem compete? Tá? Então, a constitucionalização do direito civil. O direito civil está previsto na Constituição, por óbvio, porque tudo decorre da vontade do constituinte originário. Então, o direito civil compete a quem? Primeiro, compete à União. Direito civil compete à União. Então, direito penal, direito civil, processo penal, direito eleitoral, marítimo, aeronáutico, artigo 22 e incisos da Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa CRFB. Compete à União legislar sobre direito civil, ok? Por que eu estou falando isso? Por que, professor? Já estou sabendo que no meu estado da Paraíba, meu amado estado da Paraíba, existem leis, projetos de lei, melhor dizendo, tentando legislar sobre direito civil. E aí sempre tem a pegadinha do projeto Jabuticaba, né? Não é uma lei direta trabalhando somente a instituição de um regime emergencial de direito civil das relações jurídico-privadas. É um projeto de lei que trabalha uma determinada situação, digamos, de direito administrativo, uma situação pública, mas que colocam alguns artigos que legislam sobre o direito civil, para tentar manter ali os contratos de locação comercial das empresas, evitar um impacto econômico, que o projeto de lei estadual ou municipal, absolutamente inconstitucional. Somente a União pode legislar. Primeira informação extremamente abstrata, extremamente importante para todos, porque isso vai cair em provas objetivas, não tenho qualquer dúvida. Segundo, cabe medida provisória para tratar de direito civil. Nós estamos numa situação de urgência, de relevância, uma situação de relevância e urgência a pandemia. Preciso debater isso? Não mais. É uma situação de relevância e urgência. Uma medida provisória pode falar do direito civil? Muitos lembram, acho que não, professor, existe o direito penal da emergência, né? Que direito penal não pode legislar, não pode o legislador vir numa medida provisória aqui, o executivo, melhor dizendo, e colocar no colo do legislativo, sem o próprio legislativo ter demandado aquilo. É possível sim, pessoal. Cuidado para não errar essas demandas básicas até. Direito civil é possível sim ser tratado em medida provisória e até mesmo recomendável na situação como a atual. Nós já temos, inclusive, medidas provisórias regulando o direito civil atualmente. Esse PL 1179/2020 é um projeto de lei, mas poderia muita coisa vir por medida provisória, mas é um projeto de lei que está tendo uma tramitação rápida e que tem uma participação de inúmeros juristas brasileiros do direito civil, do direito constitucional civil, e que vem com mais segurança, principalmente no impacto dele agora, mas nos impactos supervenientes, as situações judiciais e jurídicas supervenientes. Então já vem com maior segurança.
a medida provisória da liberdade econômica, a medida provisória do direito real de laje, tudo isso foi regulado inicialmente por medida provisória, né? E hoje virou lei da liberdade econômica, lei dos direitos reais de laje, enfim. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nós não podemos, nessas situações de inadimplemento contratual, nós não podemos pegar tão somente a lei civil, medidas provisórias, atos infralegais. Nós temos que lidar com situações, lidar com direitos fundamentais. Então, nós não temos apenas a eficácia vertical dos direitos fundamentais, Estado aqui e cidadão. Essa é a grande razão do direito fundamental, até para evitar o autoritarismo estatal, que eu até escrevi um artigo uma vez no Consultor Jurídico, procurem o papel da Defensoria Pública no enfrentamento do autoritarismo. Então, o direito fundamental ele não tem uma perspectiva de eficácia tão somente vertical, mas nas eficácia horizontal também. Seja numa situação de absoluta harmonia, de paridade e equidade, seja numa situação em que há uma paridade como contrato de locação, mas acaba tendo uma situação de desigualdade. Se sim ou se não, não tem tanta importância, porque nós já temos reconhecimento do Supremo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Uma outra ideia de constitucionalização do direito civil é a própria teoria do patrimônio mínimo, né? É a teoria do estatuto jurídico do patrimônio mínimo, que nós sempre lembramos aqui da impossibilidade de penhorar bens de família, mas aqui nós vamos lidar com situações de penúria, de ruína financeira das pessoas e cujo inadimplemento precisa ser regulado por situações jurídicas civis, e como nós faremos, né? Então vamos lá. Nossos 115 seguidores, pergunto a vocês aqui, o contrato ele se encaixa em que situação jurídica do direito civil? Porque nós temos contrato, negócio jurídico, ato jurídico, fato jurídico. Rapidamente vamos lembrar aqui, pessoal. O fato jurídico não é todo e qualquer fato. Choveu ontem, é um fato, é um acontecimento. O fato jurídico é o fato que é todo o acontecimento que tem relevância para o direito e que é suscetível de regulação por norma jurídica. Então é todo acontecimento relevante para o direito e é suscetível de regulação por norma jurídica. Então, ele é capaz de criar, de alterar, de modificar e de extinguir direitos e deveres, ou seja, ele afeta direta ou indiretamente nas relações jurídicas. O fato jurídico aqui, ele se subdivide em duas situações. O fato jurídico natural, ou em sentido estrito, ou seja, é um evento da natureza, mas que impactou numa situação jurídica. Um raio caiu numa casa e destruiu toda a casa. É um fato jurídico natural e que teve relevância para o direito. E por outro lado, nós temos um fato jurídico aqui chamado ato jurídico. Então é o fato, ato jurídico lícito. Então aqui o fato, ato jurídico lícito. Atenção, pessoal, não existe ato jurídico ilícito. Olha a pegadinha de concurso. Ato ilícito ele já é antijurídico. Vamos lembrar, inclusive, aquele conceito analítico de crime, direito penal, seria antijuridicidade penal. Aqui é antijuridade civil, então não podemos falar em ato jurídico civil. Então, fato jurídico natural, o fato jurídico, ato jurídico aqui, lícito. Ele pode ser um ato jurídico em sentido estrito, ou meramente ilícito. Pode ser um ato fato jurídico, que é um adolescente que é incapaz, vai no mercadinho e faz uma compra, esse negócio jurídico existe, esse ato fato jurídico existe. E por fim, o negócio jurídico. É o que nós estamos falando, que é um ato jurídico bilateral ou plurilateral. Então, os nossos contratos civis, eles são fato jurídico, no sentido de ato jurídico em sentido estrito aqui, melhor dizendo, ato jurídico no sentido de negócio jurídico, e, portanto, o contrato civil. É um negócio jurídico contratual civil. Por que eu quero dizer isso? Porque toda aquela ideia da parte geral do Código Civil, toda aquela ideia do direito das obrigações, do direito da parte geral dos contratos, eles têm aplicabilidade imediata para a nossa situação aqui. Então não é apenas o direito contratual aqui de compra e venda, de locação, aquela legislação especial. Todo esse arcabouço normativo, a parte geral do Código Civil, a Constituição Federal pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o direito das obrigações, o direito contratual, todo ele se aplica aqui. Eu já alerto, nós vamos pegar, e nós defensores públicos, nós juízes, nós advogados, nós operadores, lidadores do direito, como se chama o José Simão, civilista, ele chama de lidadores do direito, nós vamos lidar com situações judiciais e que a mera regra principiológica do Código Civil, ela pode ser pobre,
ela pode ser frágil para lidar com uma situação de interpretação da situação concreta. Por isso que nós precisamos nos recorrer de normas fundamentais, nós precisamos nos recorrer da própria principiologia do Código Civil e da principiologia, porque senão também dos contratos. Porque são esses princípios maiores, princípios coletivos, que vão nos dar uma melhor diretriz, um melhor caminho para resolver os conflitos contratuais civis. Lembram aí, pessoal, outro dado de concurso público. Quais são os princípios norteadores do direito civil? Vocês lembram de eticidade, socialidade e operabilidade ou concretude? Vocês conseguem chamar à memória aqui uma reminiscência? Lhe lembra alguma coisa? Eticidade, socialidade e operabilidade ou concretude. São 3 valores de sobremaneira importância e que nos trazem uma diretriz de como regular as situações de inadimplemento contratual durante a pandemia. A eticidade são os valores humanos. Nós não podemos ter contratos tão somente como instrumento de produção de economia. Os contratos eles servem, como o próprio direito, para a preservação de valores fundamentais da pessoa humana. Nós não podemos ter uma sociedade líquida, como diz o Zygmunt Bauman, tão somente voltada ao mercado, à produção imobiliária, o valor da economia. Nós precisamos lidar com direitos de valores subjetivos e da pessoa humana. Então essa principiologia ela serve para nortear os valores de cada ser humano. E eticidade é isso, colocar os valores humanos, os valores éticos, os valores de moralidade, também nas relações contratuais civis. Ok? Socialidade, ou seja, lembra no direito administrativo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? No direito civil também há, no direito contratual civil também há. É a socialidade. O contrato, ainda que privado, paritário, civil, ele tem inserção ali, ele tem uma incidência e interferência de valores coletivos nas relações contratuais civis também. Então essa é a ideia da socialidade, é a preservação de interesses coletivos sobre interesses meramente individuais e privados. Função social do contrato, função social da empresa, função social da propriedade. Isso aqui é o que vai nos dar a exigência do equilíbrio e da manutenção contratual, porque muitas vezes a gente vai falar aqui em boa-fé objetiva, situação de inadimplência, de inadimplemento, isso viola a força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. Não, esses princípios eles são harmonizados com o próprio pacta sunt servanda, a fim de que nós tenhamos uma manutenção contratual, preservação dos interesses do mínimo existencial de cada pessoa e, porque senão, da economia nacional e mundial. Então esses princípios gerais eles servem para nortear. E por fim, eticidade, socialidade e operabilidade ou concretude, nada mais é do que a efetividade do direito civil propriamente dito. Desses 3 eu elenco um dos principais aqui, que é a eticidade. Da eticidade nós temos aqui a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, lembremos dela, não é a boa-fé subjetiva, uma percepção pessoal e subjetiva a respeito de um valor de um contrato, de uma regra jurídica. É a boa-fé objetiva, ou seja, são percepções objetivas, abstratas sobre um contrato. A boa-fé objetiva ela tem alguns vetores, meta-vetores até, porque a boa-fé objetiva é um vetor interpretativo, função interpretativa. A boa-fé objetiva ela serve como vetor interpretativo. A boa-fé ela serve como um vetor ali limitativo e restritivo de direitos subjetivos. Ah, mas está previsto no meu contrato, professor. Eu faço o que eu bem entender se está previsto no contrato, mas esse contrato ele não viola a boa-fé objetiva? Viola. Então nós temos um meta-valor ali, um meta-princípio que supera uma mera previsão contratual, ainda muitas vezes que numa situação contratual civil privada, numa relação paritária. Então ela tem uma função boa-fé objetiva interpretativa, limitativa e restritiva de direitos fundamentais e criadora, integrativa. Ela cria também deveres anexos, deveres secundários, deveres instrumentais. Então vamos lá, deveres, vamos lembrar aqui, vedação, comportamento contraditório, lembram disso? Nemo, potest, venire e contra factum próprio. Vedação, comportamento contratual. Uma situação que vai ser comum. As pessoas fazem uma repactuação transitória agora. Olha, vamos fazer o seguinte, já que você não pode pagar de maneira alguma, eu vou lhe dar uma moratória. Você fica 3 meses sem pagar, quando voltar a sua atividade, você volta a pagar parcelado. Beleza, faz uma repactuação temporária. Terminou a situação da pandemia, o locador, por exemplo, um credor, percebe que o devedor começou a lucrar muito mais do que antes. Ele disse, oxa, ele consegue me pagar novamente a situação retroativa naquele período. Vou judicializar, vou e judicializo.
Não dá, pessoal. Não tem nem interesse de agir, interesse processual pelo nemo potest venire contra factum próprio. Vedação, comportamento contraditório como decorrência da boa-fé objetiva. Você aceitou uma pactuação transitória e depois você judicializa porque você verificou uma situação de benefício à parte posterior. Não, vai facilitar o pagamento posterior, mas não retroativo. Aqueles institutos de suprécio, surrécio, tucoque, vocês lembram disso? Suprécio, a supressão de um direito por um comportamento da parte. Surrécio é a aquisição de um direito pelo comportamento da parte. Suprécio, por exemplo, um locador, ele deixa de notificar o locatário para atualizar. Deu 1 ano de contrato, ele não atualizou e não notifica. Depois de 1 ano e meio, ou seja, 6 meses depois, faz, eita, esqueci de mandar a notificação. Você tem que me depositar esses 6 meses atrasados. Decorrência da boa-fé objetiva, entendimento STJ, suprécio, você perdeu o direito de cobrar aqueles últimos 6 meses. Você pode cobrar a atualização a partir de agora, mas não de maneira retroativa. Esses são institutos aqui que decorrem diretamente da situação de boa-fé objetiva. Outra situação que decorre da boa-fé objetiva também é a irretroatividade. Ficou previsto, e mesmo que isso não tivesse, ficou previsto diretamente no PL 1179/2020 a chamada irretroatividade daquele regime jurídico emergencial e transitório. Então, vamos lá, o contrato ele é de trato sucessivo, vem aquele projeto de lei, se torna lei, ele não tem eficácia retroativa. Ele não vai regular a situação de fevereiro de 2020, janeiro de 2020, ele trouxe um interstício, um interlúdio ali, um intervalo de tempo de 20 de março a 20 de outubro, acho que foi mais ou menos isso, pessoal. Ele trouxe um intervalo de tempo, então não tem efeito retroativo. Do mesmo modo, nós não podemos falar em justificativa do inadimplemento anterior à situação da pandemia, certo? Por exemplo, eu já não pago em janeiro, a minha mora, os efeitos da mora, honorários advocatícios, juros, a cláusula penal, isso vai começar a incidir durante a pandemia, então eu não posso arcar com esses efeitos da mora, mas a sua mora decorre desde janeiro, antes mesmo de nós pensarmos na existência de uma pandemia, então não tem efeito retroativo. Nós poderíamos falar aqui de violação positiva do contrato, por exemplo, digamos aqui no meu apartamento que eu fiz uma contratação de um pintor para pintar a parede, as paredes, né? E ele vem aqui, ele começa o que não é muito incomum, né? O pintor, além de pintar a parede, ele pinta o seu chão, ele pinta o seu armário, ele pinta a sua janela, ele sai pintando tudo, né? Fica aquele serviço absolutamente mal feito. Isso é uma violação positiva do contrato, ou seja, ele cumpriu a pintura, a obrigação principal, mas ele descumpriu na boa-fé objetiva, ele desviou no cumprimento da obrigação principal e fez um descumprimento acessório ali. Alguns doutrinadores, Flávio Tartucci, entendem que não existe violação objetiva do contrato. Isso é violação negativa do contrato. Por quê? Porque ele diz, mora não é só demora. Mora é no tempo, na forma e também ali na execução do contrato, certo? Mora é no tempo, no lugar e na forma. Então, para Flávio Tartucci, é uma violação negativa do contrato, certo? Mas, entendimentos à parte, não é o que nos interessa. Eu, em razão do tempo aqui, vou começar a acelerar, porque nós não conseguiríamos, tá? Já remeto vocês para qualquer pessoa, quem está aqui no perfil de concurso ou não, um colega defensor público ou advogado, um estudante de direito que quer ter acesso ao material de direito civil, vai lá no blog Maratona MEG e pega o material de direito civil, porque alguns princípios contratuais nós teremos lá. Principalmente, quais são os principais princípios contratuais que regem o direito contratual civil como um todo, que vai impactar nas relações com pandemia ou até sem pandemia. Primeiro, princípio da autonomia privada, o consensualismo. Nós estamos falando aqui de contratos civis, portanto, contratos paritários. Nós estamos falando de contratos de adesão de consumo, contratos administrativos, empresários. Nós estamos falando de contrato civil em que prevalece uma equivalência material do contrato. Equivalência, essa expressão é até utilizada, eu tive que me recorrer dele, é um advogado paraibano, Rodrigo Toscano de Brito, ele escreve essa tese de doutorado, equivalência material dos contratos, eu li na época da faculdade, não foi meu professor, um excelente, ele parece que previu a situação da pandemia quando ele abordou todos os institutos jurídicos de excepcionalidade. Ele tem uma página chamada Direito Civil Atual, eu acho que é uma coisa assim aí no Instagram, sigam muito conteúdo bom sobre o direito civil. Essa autonomia privada, aqui ó, nós temos os primeiros princípios, consensualidade ou autonomia privada, não chama de autonomia da vontade, autonomia privada, autonomia da pessoa humana e não da vontade.
é um dos primeiros princípios, porque nós temos uma situação aqui de liberdade contratual, do que contratar, e liberdade de contratar. Aqui é intervenção estatal mínima, pessoal. O Estado deve intervir aqui minimamente, salvo em situações de excepcionalidade. É a nossa situação, por isso o PL 1179. Aqui justifica a intervenção estatal, porque nós estamos em situação de excepcionalidade. Olha o que o Código Civil diz, artigo 421. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então o Estado só pode intervir nas relações contratuais privadas de maneira muito excepcional, não é toda e qualquer relação. Diferentemente de um contrato de consumo, em que há uma presunção relativa de vulnerabilidade do consumidor, artigo 4º, inciso 1º do CDC. Artigo 421-A, inciso 3º do Código Civil. Os contratos civis empresariais presumem-se paritários e simétricos, que justifiquem o afastamento da presunção, até a presença de elementos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados leis especiais, garantindo também a revisão contratual quando ocorrer alguma situação de excepcionalidade. A intervenção estatal aqui de maneira limitada e excepcional. Então, a autonomia privada, força obrigatória dos contratos, o pacta sunt servanda, porque muita gente vai dizer, olha, você não pode tentar justificar o seu inadimplemento com a pandemia, e a força obrigatória dos contratos. O contrato é lei entre as partes, o contrato deve ser cumprido. Você não pode tentar agora desequilibrar o contrato e no meio da execução continuada desse contrato você tenta justificar supostamente com base na pandemia. Que bobagem, né? Não precisa disso. Então é uma situação que nós vamos ter de pandemia para equilibrar uma situação, para manter os contratos, a segurança jurídica contratual, a economia brasileira e a própria força obrigatória do contrato. Situações de inadimplemento. Outro princípio, relatividade subjetiva do contrato, ele como regra só tem efeito entre as partes, o princípio da socialidade, a função social do contrato, e o princípio da equivalência material dos contratos, que foi o que eu falei aqui do professor Rodrigo. Contratos em espécies, para a gente lembrar aqui, nós estamos falando de contratos civis, não é? Contratos civis, exatamente. Contratos de compra e venda, certo? Contratos de prestação de serviço, locação, empreitada, corretagem, fiança, e todos os demais contratos que não tenham um trato privado específico. Então a lei de inquilinato, a lei de locação tem uma legislação específica, tá? Outras situações têm uma regulação normativa jurídica específica. Se não tiver, cai, se for uma relação privada, cai como contrato civil. Então, nós que trabalhamos no núcleo temático civil da capital, da Defensoria Pública de Pernambuco, um abraço aqui para o Dr. José Fabrício, defensor público geral de Pernambuco, que está ao vivo nos prestigiando. Nós temos essas situações que nos trazem diretamente, nós trabalhamos com ela dia a dia. Não são apenas contratos de consumo que nós verificamos dia a dia. Os contratos civis caem no nosso colo e mais do que nunca, com a vulnerabilidade econômica e circunstancial que aparecerá nos contratos, nas situações jurídicas, cairá todo mundo na Defensoria Pública. Muitas pessoas que antes eram abraçadas e abarcadas pela advocacia privada, que deveriam ser pelo critério econômico da necessidade, do necessitado ali constitucional, muitas pessoas cairão na Defensoria Pública em razão do conceito chamado de vulnerabilidade circunstancial. Essa pessoa antes ela precisava de uma advocacia, ela tinha condições, mas pela circunstância ela se colocou na situação de vulnerabilidade e ela cai aqui na Defensoria Pública. E aqui nós caímos no foco da palestra. Eu fico feliz que ainda temos mais 20 minutinhos antes que o próprio Instagram nos corte aqui. Então nós trabalhamos aqui a constitucionalização do direito civil, falamos de fato jurídico, de negócio jurídico, de ato jurídico, de contratos civis. Eu quis fazer essa abordagem inicial para nós entendermos em que pé nós estamos. E agora entra o foco principal. Grande abraço a Tiago aqui, que foi nosso aluno do MEG, aluno de prova oral, e que me deve uma gravata quando tomar uma posse aqui em Pernambuco, que me deve bastante. Um abraço, Tiagão. Os institutos jurídicos de excepcionalidade. Agora nós vamos falar do principal. A pandemia vem na execução de contratos de trato sucessivo, contratos de execução diferida e continuada. E aí nós vamos aplicar que tipo de instituto jurídico de excepcionalidade? Não podemos falar aqui em teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, nós podemos falar em força maior, caso fortuito, podemos falar em onerosidade excessiva. O que é então, professor, que nós vamos aplicar agora na prática? Isso na prática civil
e na prática dos concursos. Eu não preciso dizer que quem vai fazer concurso para defensor público, para juiz, advocacia pública, eu não preciso nem dizer que isso vai chover em provas de segunda fase, a partir de 2021, 2022, isso vai chover em concurso público, pessoal, porque é o tema do momento, é o tema factual. Assim como nós falamos em juízo das garantias do pacote anticrime, que nós só vimos artigos e estudos sobre isso, nós vamos ver agora também. Inclusive, quem tiver dúvida sobre a palestra, que está vendo agora, ou na situação de 24 horas depois, que o MED vai deixar aqui a live na página 24 horas, mandem no meu privado, me sigam lá, Igor Araruda, mandem uma dúvida para mim, que se eu puder e souber responder, terei o maior prazer, tá? Institutos jurídicos aqui das relações contratuais de trato sucessivo. Nós já falamos aqui, a pandemia, ela significa mecanicamente, automaticamente, o projeto de lei reconheceu isso, a doutrina já vem reconhecendo, é uma situação de força maior de caso fortuito. Agora, mas professor, essa situação de força maior, caso fortuito, me autoriza automaticamente a pedir rescisão contratual, revisão contratual? Não, pessoal, vai depender da realidade de cada um. Doutrina majoritária faz uma separação, caso fortuito é imprevisibilidade mais inevitabilidade, e a força maior é uma previsibilidade mais inevitabilidade. Então ambos são inevitáveis, tem o Instituto da Inevitabilidade. Esse PL ele trouxe também uma situação interessante, que ele disse o seguinte, nós temos aqui o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário não são considerados como força maior. Na época, nós tivemos aqui a crise de 1929, a quebra da Bolsa no Brasil, nós temos julgados da época, eu fui pesquisado em 1930, que não reconheceram como força maior. A pandemia sim, mas uma quebra de bolsa, a Bolsa de Valores, a situação variação cambial, a redução de valores, de padrões econômicos, isso não significa força maior. A pandemia sim, tá? A pandemia, aí vem a doutrina para dizer, sim, mas para aplicar institutos como força maior e caso fortuito, onerosidade excessiva e teoria da imprevisão, o que eu preciso fazer? Tem doutrinadores que dizem o seguinte, olha, nós precisamos apenas de um nexo de causalidade entre a pandemia e o inadimplemento involuntário no contrato. Comprovou o nexo de causalidade, nós atraímos a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva. Há outros doutrinadores que dizem não é atingir o meu patrimônio particular, tem que atingir diretamente no contrato. Então não é apenas uma situação de nexo de causalidade, nós temos que saber atingir diretamente o contrato ou simplesmente atingir o patrimônio econômico de um dos contratantes. Isso é muito importante a gente saber, essa gera uma certa incerteza. Eu estou seguindo entendimento, estou percebendo que os estudos que estão saindo é na situação de nexo de causalidade, até porque é uma situação de força maior que impactou o mundo, não é impactou você, o seu contrato, a situação do seu município, do seu estado, do seu condado, do seu país, atingiu o mundo. Então a situação de força maior é caso fortuito para todos. Então o que eu preciso demonstrar é um nexo de causalidade entre a pandemia e o meu inadimplemento involuntário. O que eu falei para vocês, uma empresa tem uma locação comercial, fechou o negócio dele, decreto público, a intervenção do Estado, o impacto indireto da intervenção estatal nessas situações privadas. Eu não posso pagar aquele aluguel. Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar daqui a pouco, o que eu vou fazer? O inadimplemento completo, parcial, eu não posso pagar tudo agora em nenhum momento, eu quebrei, fui a ruína econômica, mas eu não posso pagar tudo, mas eu posso pagar depois. Eu tenho direito à moratória, a suspender o pagamento ou não, né? E aí esse mesmo locatário aqui no contrato comercial, ele aluga em outro imóvel. Então a pandemia não atingiu o contrato de locação residencial dele de maneira imediata, mas ele era um comerciante cujo negócio foi fechado, era o único meio de vida econômico dele, ele não tem condições de pagar nem a locação comercial, tampouco a locação residencial. Na locação comercial vai ter efeito do Instituto Jurídico da Imprevisão, da excepcionalidade, da onerosidade excessiva, mas no contrato de locação residencial não. Mas como assim? Tá? Eu acho que o que nos interessa aqui é a situação do nexo de causalidade. Primeiro, pessoal, o Código Civil ele falou da teoria da imprevisão, é a chamada cláusula rebus sic stantibus. A França adotou a teoria da imprevisão, a Itália adotou a teoria da superveniência. O que nos interessa é a imprevisibilidade de um fato superveniente. E a onerosidade excessiva é uma lesão superveniente, trouxe uma vantagem exagerada para uma pessoa que não era inicialmente prevista, cuja prestação inicial e durante a execução ela teve uma diferença. Quando nós fechamos um contrato, na conclusão do contrato, essa prestação ela tinha um certo valor,
mas durante a execução do contrato, essa prestação ela se transformou numa situação diversa. E eu vou ter que pagar da mesma maneira, mas meu salário caiu, eu fui demitido, meu salário foi reduzido, meu contrato foi suspenso, meu negócio quebrou, meu negócio teve uma redução em razão direta da pandemia e eu vou ter que pagar do mesmo jeito e responder pela mora. E é o principal que eu quero falar aqui, é o inadimplemento voluntário e involuntário e as consequências da mora. Então aqui, olha, o contrato civil é diferente do CDC. O CDC não adotou a teoria da imprevisão. É imprevisível ou não, o que nos interessa é a onerosidade excessiva. É o artigo 6º, eu não me lembro o inciso 5º. O que interessa para uma revisão contratual, direito do consumidor, é um fato superveniente e uma onerosidade excessiva, ou seja, naquela relação continuativa, veio uma situação superveniente, previsível ou imprevisível. Um desemprego, uma suspensão do contrato de trabalho, uma quebra na Bolsa de Valores, e eu tenho que reajustar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, porque o consumidor sou presumidamente vulnerável naquela relação de consumo. Mas nós estamos falando de um contrato civil, presumivelmente, presunção iuris tanto, relativa, presunção de paridade, de simetria, né? E aí eu preciso da imprevisibilidade, caso fortuito ou força maior. A pandemia é uma situação. Aí você faz, professor, mas isso viola aquele princípio que nós falamos da obrigatoriedade contratual, o pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos. Não viola não, pessoal, porque aqui é uma forma de criar uma harmonização, certo? Leiam os artigos 317, 478, que falam da imprevisibilidade e da onerosidade excessiva. Leiam o artigo 6º, inciso 5º, quem já tiver com vadimécum, eu sei que muita gente está assistindo na cama, sentado no escritório, na sala, no seu conforto de casa, mas se tiverem, depois olhem esses dispositivos, extremamente importantes. Eu não vou ler aqui porque eu não tenho tempo, daqui a pouco a live já vai começando a encerrar, mas leiam esses dispositivos. E para nós começarmos a finalizar, qual é o principal que nós precisamos aqui? Chegou um contrato de execução diferida. A situação da pandemia é absolutamente imprevisível. Ela era previsível assim, já chegou na China, começou a se espalhar pela Itália, foi para a França, a Alemanha, vai chegar aqui, é mundial. É previsível, mas era imprevisível no seu surgimento, no seu âmago, na sua essência inicial, né? Então ela é imprevisível, força maior e caso fortuito. E aí impactou diretamente no meu contrato de locação, meu contrato de compra e venda entre particulares, com parcelamento entre particulares, que não é só por instituição financeira de consumo não. E aí, eu não posso pagar em absoluto, eu não posso pagar nada e de maneira permanente, eu quebrei. Uma das primeiras soluções, pessoal, é a rescisão contratual, certo? Então verifiquem isso. Um caso prático para vocês, em que a pessoa quebrou em razão direta da pandemia, ou em razão indireta, ela quebrou, o negócio dela foi fechado. Foi fechado, e aí vai ter que pagar, vai ter que responder pela mora do inadimplemento involuntário, que é o chamado inadimplemento fortuito. Não, ela não pode pagar tudo e ela não pode pagar em momento algum. Rescisão contratual não é por inadimplemento, é o inadimplemento fortuito. Então não incide os efeitos da mora, não incide perdas e danos, desocupação do imóvel forçado, não incide aqui honorários advocatícios, cláusula penal, multa contratual, juros, não vai incidir isso, porque o inadimplemento é involuntário. Beleza, mas a situação é de impossibilidade total, mas temporária. Eu não posso pagar nada, professor Igor, mas eu não posso pagar agora. No futuro, quando o meu negócio, eu abrir as chaves do meu negócio, eu consigo ganhar fôlego e voltar a pagar. Mas eu tenho direito à moratória, ou seja, direito de suspender, vários julgados dizendo que não há direito à moratória, não há um direito subjetivo à moratória. Recentemente, ontem mesmo, dia 22 de abril, nós tivemos um julgado em que o Ministério Público do Ceará entrou com ação civil coletiva e pediu para os contratos Minha Casa Minha Vida haver uma moratória. O juiz autorizou uma tutela de urgência para as pessoas do Minha Casa Minha Vida, mas porque lá havia uma situação paralela que consegue manter a força obrigatória do contrato. Então são fundos garantidores desses programas habitacionais. Os contratos civis não têm, então eu tenho direito subjetivo de deixar de pagar e porque eu não tenho condições de pagar agora, não. Isso exige consensualidade. Aqui está mais do que nunca a importância do projeto de lei para dar segurança jurídica, a estabilidade e a saúde financeira desses contratantes, porque ele não pode pagar nada. Mas ele não pode pagar nada agora. Quando essa pessoa voltar ao trabalho, quando essa pessoa voltar ao negócio dela, ela consegue pagar. Essa é a situação de maior preocupação. Aqui é a importância da autocomposição.
E por fim nós temos uma impossibilidade parcial, ou seja, a pessoa pode pagar, mas pode pagar parte. Então aqui é onde entra a revisão contratual. Contrato de consumo é a onerosidade excessiva, já pede a revisão contratual. No contrato civil, nós temos a imprevisibilidade, uma onerosidade excessiva, e nós pegamos aqui a repactuação contratual, se for extrajudicial, ou nós entramos com ação judicial de revisão de cláusulas contratuais para manter exatamente o equilíbrio econômico-financeiro, para manter o pacta sunt servanda, para manter a estabilidade e manutenção contratual. Então, olha que interessante, pessoal, para a gente começar a fechar. A pandemia, ela vai impulsionar situações de inadimplemento involuntário, inadimplemento fortuito, não é inadimplemento porque eu quero. Há casos que surgirão, que a gente sabe que pessoas de má fé dolosamente vão deixar de cumprir, vão se basear na pandemia. Como eu disse, a pandemia é caso fortuito ou força maior, mas automaticamente ela não afeta seu contrato, depende da sua circunstância, casuísmo. Então o inadimplemento deve ser verificado se é um inadimplemento involuntário, se é um inadimplemento fortuito, para não incidir os efeitos da mora. O que é mora aqui? Descumprimento em tempo, lugar e forma, seja pelo tempo, seja pela forma de pagamento, ou você não pagou a integralidade. Não vai incidir a atualização monetária, juros, honorários, como nós já falamos. Então a pandemia autoriza a pessoa a não pagar e a tentar uma repactuação, e a importância do projeto de lei. Mas nós já temos aqui a onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão. Nós já temos institutos jurídicos civis que são aptos, hábeis a nós aplicarmos nos contratos de hoje, seja para tentarmos uma repactuação contratual extrajudicial, seja para nós buscarmos no Poder Judiciário. Recomendo a leitura dos artigos 395, 396, 393 do Código Civil, 399. Inclusive lá no meu Instagram, procurem, que eu fiz um post colocando os artigos do Direito Civil, do Código Civil, que mais serão utilizados nos próximos meses e anos. Fiz um post interessante só colocando os dispositivos. Procurem lá, me sigam no Instagram. Vocês vão verificar esses dispositivos e saberão por que eu estou falando que eles serão extremamente aplicáveis. Importante aqui uma dica processual, porque o ônus da prova será do devedor, não será do credor. Se eu não estou cumprindo uma cláusula contratual, o inadimplemento ele é involuntário, eu terei o ônus da prova de demonstrar, seja um fato constitutivo de um direito meu, seja um fato extintivo, modificativo de um direito da parte contrária. Então eu, devedor, precisarei demonstrar uma demissão direta pela pandemia, suspensão do contrato de trabalho, redução de lucros, ruína financeira. Eu, servidor público, teve meu salário, todos nós servidores estamos tendo redução salarial, então nós precisamos verificar essa situação caso a caso, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, eu recomendo, quem quiser, quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim no privado. Fiquei com uma dúvida na situação contratual específica, eu vou tentar responder. Eu elenquei vários links que eu li de artigos jurídicos sobre contratos civis e de consumo durante a pandemia. Mandem para mim uma mensagem que eu mando para vocês o link desses artigos que eu li. Mando para vocês elencando acho que uns 10 artigos pontuais e de muita boa compreensão dessa situação atual. Não deixem de ler esses artigos, leiam o material que nós disponibilizamos, o MES disponibilizou para vocês, tá? Esse link, para quem não conseguiu assistir ou para quem nos acompanhou, com maior respeito, mais de 100 seguidores aqui ao vivo, a gente sabe como é difícil manter seguidor numa hora dessa, de 7h30 ao vivo, mais de 100 pessoas. Eu recomendo que vocês leiam por conteúdos específicos, procurem esse blog do MEG, tá? Me sigam lá no Instagram, seria uma grande honra, sempre tentando colocar algum conteúdo relevante para vocês, certo? E não deixe de pesquisar essa temática, porque quem é da prática civil ou quem estuda para concurso público de quaisquer áreas, esse tema será absolutamente importante. Indiquem também que o MEG vai disponibilizar essa aula live, vai ser disponibilizado um link no YouTube, tá, pessoal? Ficará 24 horas aqui no Instagram e também será disponibilizado um link no YouTube para depois vocês compartilharem com quem vocês tiverem interesse, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, muitos estudos para todo mundo, situação de normalidade, saúde mental, a situação vai passar, os concursos vão ser restabelecidos e nós precisamos manter muita calma e mais do que nunca, leitura e estudo. Hoje é o Dia Mundial do Livro, 23 de abril, Dia Mundial do Livro. Leiam muito, produzam bastante e não deixem esse tempo em vão, tá bom? Grande abraço a todos e a todas.